Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos. Que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, aqui do canal Techuvá Total. Hoje, nós estamos nesse dia maravilhoso de Shabbat, acompanhando a Parashá Mishpatim com o menino Márcio Luan. Que maravilha, né? As reflexões desse artista sensacional. O menino artista Márcio Luan. E, mais uma vez, né, estamos trazendo o momento do hebraico no Shabat. Algumas vezes aconteceu isso durante o momento do hebraico, especialmente quando não tive condições de fazer durante a semana. E como foram 2 semanas seguidas sem o momento do hebraico, e também como está se aproximando o tempo de festas bíblicas, e precisamos encerrar antes da festa de Pêssar, o momento do hebraico módulo 5, quinta temporada. Então, julguei que ser extremamente necessário trazermos essa aula, que será o capítulo 40 do Sefer Iov, do livro de Jó, que é a quinta temporada, hoje no Shabat. Então, abra o seu coração, hoje é Shabat, obviamente os corações estão abertos naturalmente para o Eterno, porque é o dia dele. Então vamos lá. Eu quero começar esse momento do hebraico trazendo para vocês um aviso sobre festas bíblicas. Está se aproximando o momento da primavera em Israel. Então, quando se chega à primavera, obviamente, está perto também, porque é no 15º dia do mês da primavera que se celebra Pêssar, Pêssar Matzot. Mas antes de Pêssar Matzot, nós temos esse evento bíblico que é sensacional e traz para nós uma preparação, inclusive, para Pêssar Matzot, sem dúvida. É um aquecimento, né? É um aquecimento. Então, essa festa maravilhosa que está no livro de Esther, que é um livro fabuloso, lindo, maravilhoso, inspirador, que nos traz assim ensinamentos fantásticos. Esse, inclusive, é o único rolo da Escritura Sagrada que não foi encontrado em Qumran. Qumran, as cavernas, logo no início do Yam HaMelach, no Mar do Sal, ou conhecido como Mar Morto, aquelas cavernas do Mar Morto, onde foram encontrados os rolos mais antigos da Escritura Sagrada. Esther foi o único que não foi encontrado, porque dizem que os essênios se recusaram a reescrever este livro por não conter nenhuma menção ao Eterno. Os essênios precisavam um pouco de interpretação, de Ruach Binah, o mover de entendimento, porque o Eterno está o tempo inteiro no livro de Esther, como ele prometeu, porque o povo no livro de Esther, o povo de Israel, os que restaram, das 3 tribos que restaram, estavam em cativeiro. A tribo de Yehudá, a tribo de Biniamim, que é o caso de Esther e seu primo Mordecai, e a tribo de Levi. As outras 10 tribos já estavam espalhadas pela face da terra, pelo exílio dos Achurim, dos assírios. Então, o Eterno prometeu que ele esconderia o seu rosto. Istar, Esther, em hebraico. Astir, esconderei minha face. Panim, minha face. E o Eterno escondeu a sua face, mas a gente consegue ver ele trabalhando nos bastidores de uma forma maravilhosa. É uma festa fundamental para o povo da Techuvá, uma festa muito alegre, mas também uma festa com muitos ensinamentos e principalmente com experiências marcantes. Eu convido vocês
para no próximo... Vamos trazer o calendário aqui, como vai ser, né? Os próximos momentos. Olha só, dia 11 do 3, né, tem a próxima terça-feira, terça-feira agora, que já é março, o mês de março, nós teremos mais um momento do hebraico, tá? Próxima terça, teremos mais um momento do hebraico. Aí, quando for a outra terça, do dia 11 de março, nós teremos um estudo no mesmo momento do hebraico, no mesmo instante, na mesma hora, teremos um estudo. Então, eu convido vocês para compreender como tudo começou. Purim, como tudo começou. Aí você vai entender e compreender toda a festa de Purim, no dia 11 de março, às 19h30. Um dia depois, ao pôr do sol, e aí depende da região de onde você estiver, ao pôr do sol, quando finalizar o dia, quando finalizar a quarta-feira, adentrando na quinta, o dia 12 é uma quarta-feira, 12 de março. Quando passar o pôr do sol da quarta, já entrando na quinta, inicia, e isso aqui é para quem vai fazer, não é para todo mundo, é para quem tem um propósito. O tzom, o jejum, é algo muito sério e não pode ser usado para qualquer coisa, para qualquer momento, ou porque alguém faz, eu também vou fazer. Isso a gente vai explicar durante o estudo, tá? O jejum é para quem está com algo muito sério, uma demanda muito séria, para quem tem algo assim a resolver muito sério e que precisa realmente de uma intervenção, quem precisa chamar a atenção do Eterno para uma intervenção urgente. Aí faz o jejum, como foi Esther, né? Na época, havia uma demanda muito séria, que era a aniquilação dos judeus no dia marcado, que é o dia que se celebra Purim. Então, o jejum é feito um dia antes da festa. Tá? Então, você tem que começar no dia certo. Você tem que começar no dia 12, depois do pôr do sol, e não pode jamais ultrapassar o pôr do sol do dia 13. Ou seja, quando for na quinta-feira, quando chegar na quinta-feira ao pôr do sol, acaba o jejum e já adentra a quinta-feira, você já vai adentrar a sexta-feira, que passou o pôr do sol, e aí é exatamente quando se celebra Purim. Purim se celebra no sexto dia dessa semana, que é a sexta-feira. E a sexta-feira começa na quinta-feira ao pôr do sol. Então, dia 13 de março, sem jejum agora, não pode fazer jejum no dia da celebração da festa, obviamente. Aí inicia a Megilat Esther. Nós vamos fazer a leitura do livro de Esther, possivelmente às 19 horas do dia 13 de março, tá bom? Uma quinta-feira, ok? Então, no final do estudo, eu vou, mais uma vez, trazer para vocês exatamente esse aviso para ficar, principalmente para aqueles que entraram depois do estudo. Agora, gente, nós vamos, com muita alegria, porque é muito gostoso, prazeroso e feliz, ainda mais que hoje é Shabat, estudarmos o momento do hebraico, que são textos bíblicos, o hebraico bíblico, dá o hebraico bíblico lendo textos bíblicos. Não tem nada mais prazeroso, gostoso do que isso. Então vamos lá, retomar e ouve a incrível jornada. Capítulo 40. Capítulo 40, verso 1. E lembrando que já estamos terminando, finalizando, né, a quinta temporada. A sexta temporada nós não temos pauta. Vocês precisarão escolher e logo quando finalizar eu vou marcar o dia. Será ao vivo para vocês escolherem. Eu vou apresentar os temas mais solicitados, mais pedidos, e aí vocês mesmos vão escolher. Capítulo 40 do Sefer Iov, livro de Jó. Va'ya'an
Adonai et Iov vaiomar. E respondeu o Eterno a Iov e disse. O que é que o Eterno respondeu a Iov? O que é que o Eterno replicou a Iov? Verso 2. Esse é o Eterno falando. Harov. Esse verbo riv, que é brigar, discutir. Lembrando que no português o termo discutir, existem sentidos diferentes, né? Nós temos a palavra discussão, e discussão pode ser uma briga, uma disputa, mas pode ser também lados contrários e opostos, mas não no sentido de briga de forma agressiva, e sim, entre aspas, uma disputa, uma briga em relação a um assunto, porém, de forma totalmente cordial, cavalheira, ordeira, saudável, para que se chegue a um denominador comum. Quando a discussão é sadia, é quando a discussão ela tem como objetivo apresentar versões diferentes sobre uma ideia, sobre um texto, sobre uma situação, sobre uma condição, sobre uma explicação, sobre o entendimento, seja lá o que for, seja lá que área for. Não estou falando só da escritura sagrada, nem de assuntos bíblicos, estou falando no geral, no totalmente geral, porque nós, seres humanos, somos diversos, diferentes, temos pensamentos diferentes, nós pensamos de forma diferente, nós agimos de forma diferente, nós sentimos de forma diferente. Então, é salutar, é interessante sempre ouvir o outro lado, sempre abrir a possibilidade para entendimentos diferentes. Não quer dizer que qualquer coisa contrária ao que você acredita, você vai aceitar. Mas nós não podemos ser arrogantes o suficientes para colocarmos na nossa mente que já sabemos de tudo e que todo entendimento que temos é o único correto e que não exista nada que possamos melhorar, aprender mais ou ver de uma forma diferente. O ser humano que pensa assim é um completo arrogante e idiota também. Existem várias maneiras e várias formas de se ver uma coisa que você acha que é só daquele jeito, mas você percebe que não é bem assim. Tá? Então, nesse caso, nesse ponto, é importante a discussão. Mas como o português é muito complexo, isso no hebraico é diferente. Quando esse termo riv aparece, ele é majoritariamente em relação à briga, em relação a algo agressivo, em relação a algo em que o objetivo não é chegar a um entendimento, não é chegar a uma conclusão, não é formar um meio termo ou um acordo entre as partes, ou mediar aquilo que um lado e o outro lado. Não. No hebraico, o termo riv é briga, é algo agressivo, é algo realmente contender, é brigar mesmo, fazer de tudo para desfazer do outro. Esse termo, inclusive, riv, ele é utilizado, esse verbo aí, ele é utilizado no Sermão da Montanha. Yeshua, ele utiliza esse termo, eu me lembro bem, exatamente no momento em que ele está ensinando sobre quando você vai ao Beit HaMikdash, a casa da santidade. Então, observem que quando Yeshua traz o Sermão da Montanha, existia o templo, sim, o templo estava de pé, estava funcionando, estava sendo utilizado pelas pessoas e fazia parte da vida diária judaica.
Então, muitas vezes Yeshua ensina algo e cita sobre o templo. Nos Ketuvim Natserinos, escritos nazarenos, praticamente todo ele foi escrito, não, praticamente não, todo ele foi escrito, narrado enquanto o templo estava de pé. Eu incluo, inclusive, o livro de Apocalipse, eu não tenho dúvida disso, que Apocalipse ele foi escrito, ou pelo menos narrado para ser escrito, durante ainda o templo em atividade. Nós temos isso porque temos, durante o meio do Apocalipse, citações sobre o mesmo, citações sobre a utilização dele, tá? Então, em todo o tempo dos escritos nazarenos, o templo ainda estava de pé. Ele só foi destruído, de fato, no ano 70 da nossa era. Abençoado seja o eterno Rei do Universo. Muito bem. E Yeshua, ele fala que quando você fosse ao templo apresentar o seu corban, ou seja, apresentar uma oferta de substituição, normalmente pedindo perdão, né, pelos pecados. Substituição porque você usa a oferta, que é o sacrifício. Oferta, na verdade, é um sacrifício, não você dá algo a alguém. Não é bem isso. A oferta em si, na Escritura Sagrada, é um sacrifício que você faz. E esse sacrifício, ele é feito em substituição a você mesmo. Né? Porque quando se faz um sacrifício, se faz por si mesmo. Né? Cada um faz por si mesmo. Porque o arrependimento é individual. Então, o sacrifício, é claro, existem momentos de exceção, que é quando os sacerdotes fazem os sacrifícios por toda a nação, principalmente, especialmente no Yom HaKippurim e também nas festas bíblicas. Fazia por si mesmo e também fazia por toda a nação. Mas cada ser humano, não poderia comparecer ao Eterno, diante do Eterno, nas 3 festas de peregrinação, Pessah, Shavuot e Sukkot, de mãos vazias. Não aparecerão diante de mim todo macho de mãos vazias. Né? E Adireikam, mãos vazias. Porque, o que é que significa isso? Que ele tinha que levar, cada um tinha que levar o seu próprio sacrifício. E além dessas exigências, além também do Yom HaKippurim, também, que cada um também levava o seu próprio sacrifício, mesmo o sumo sacerdote fazendo sacrifício por toda a nação, existiam sacrifícios individuais. Mas além disso tudo, durante o ano, as pessoas sentiam que precisavam de momentos de pedir perdão, mesmo que tivesse um dia para isso específico, mas eram pecados que eram cometidos que a pessoa não queria carregar aquele pecado até o Yom HaKippurim. Porque muitos pensavam assim, e se eu não chegar até lá? E se eu morrer antes? E se eu não conseguir expiar esse pecado até lá? Então, alguns não queriam carregar essa culpa, né? Não queriam carregar essa culpa por muito tempo. E aí iam ao Beit HaMikdash, quando tinham a oportunidade, levavam o seu cordeiro para o sacrifício, ou o seu animal puro para o sacrifício. Esse corban substituía a própria pessoa, que não ia derramar o seu sangue, porque ia morrer. Então ela substituía, por isso que chama corban, é a oferta de substituição. Então Yeshua diz, se você vai com o seu corban oferecer no altar, e lembra, o teu coração te faz lembrar, assim que diz o texto, que o teu irmão tem algo contra você, você não deve apresentar o corban. Você vai deixar ela junto ao altar, né? Não precisa ficar transportando ela. Deixa ela lá junto ao altar, avisa ao sacerdote que tem alguma coisa que você precisa resolver antes daquele sacrifício. Porque você tem uma rive, você tem uma briga, uma discussão, você tem um problema que não foi resolvido com o teu irmão. Procura o teu irmão, importuna-o,
resolve a questão, resolve a briga, volta, e aí sim você apresenta a tua oferta no altar. Por quê? Porque se você não perdoar o teu próximo, o Eterno também não vai te perdoar. Se você tem algo contra o teu próximo não resolvido, como você vai resolver com o Eterno? Se com o teu próximo você não conseguiu resolver, se com o teu próximo você se recusa a perdoá-lo, como você imagina que tu vais resolver algo que demanda tu vai conseguir resolver com o Criador, o Rei de todo o universo? Primeiro você precisa resolver com o teu próximo. Assim ensina nosso mestre Yeshua. E ele ensina isso várias vezes, inclusive, porque essa, sem dúvida nenhuma, é a parte mais importante da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada toda existe exatamente para mostrar o quão é danoso, o quão é terrível os irmãos viverem em desunião, viverem em briga, se matarem, se odiarem. A Escritura traz vários exemplos disso desde o começo, desde o princípio. Por isso, Yeshua, ensinando os seus discípulos a orar, ele diz: vocês devem orar assim. E uma grande parte desse ensino da oração, ele traz exatamente o quê? Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas ofensas, da mesma forma que eu tenho perdoado as falhas, as ofensas do meu irmão, do meu próximo. Olha, ele ensina que a vida dos seus discípulos, que a oração é o seu dia a dia. Ele ensina que devemos ser assim. Nós devemos buscar o perdão do Eterno depois que nós já liberamos perdão para o nosso próximo. Eterno, perdoa as minhas ofensas da mesma forma que eu perdoei as ofensas do meu próximo. Ele não fala assim, ele não ensina assim. Peça perdão, Eterno, me perdoa as minhas ofensas. Porque dessa forma, eu também vou perdoar as ofensas do meu próximo. Não. Perdoa as minhas ofensas, as minhas falhas, os meus pecados, da mesma forma que eu já perdoei as ofensas do meu próximo. E no final, ele traz isso de uma forma muito contundente, após ter ensinado tudo isso. Ele repete, porque sem dúvida é o ponto mais importante da oração que ele ensinou. Ele diz: olha, prestem bem atenção. Se vocês não perdoarem as ofensas do teu próximo, cometidas contra você, contra vocês, o Eterno não perdoará as ofensas que vocês cometeram contra ele. Então, o perdão, a purificação dos pecados diante do Eterno, inicia aqui, vertical. Né? Essa purificação vertical, ou seja, do Eterno para a terra, do Eterno para o homem, vamos dizer assim, é vertical. Ela inicia horizontal, entre o ser humano e o ser humano. O ser humano e o próximo. Primeiro resolvemos horizontal, para que aí a oferta suba em direção ao vertical. Isso de forma obviamente simbólica, porque nós não temos que entender que o Eterno está em cima. O Eterno não está só em cima, o Eterno está em todo lugar. Na verdade, todo lugar está no Eterno, mas é uma forma simbólica a gente se referir em relação à grandeza do Eterno. Então ele está acima. Na verdade, tudo que existe está nele. Abençoado seja ele para sempre. Bom, vamos lá. Então é esse termo. Eu expliquei para vocês e é o que o Eterno está falando aqui agora, usando esse termo. Harov im Shaddai, contender, brigar, discutir no sentido de brigar, de contender
Contender com Shaddai, ou seja, com o Eterno, aquele que cuida de nós, que nos amamenta. Shaddai não é bem todo-poderoso. El Gibor seria uma tradução melhor para poderoso. Shaddai é aquele que cuida de nós, que nos protege, como uma mãe, que é a palavra Shad, vem de peito. Peito, seio, teta. Shad. Ele é aquele, o meu peito, Shaddai, o meu peito, ou seja, o peito da minha mãe, o peito que me amamenta, o peito que amamenta um bebê, uma criança, é o que cuida da criança. O que é que o peito da mãe faz por um recém-nascido? Protege, alimenta, cura toda e qualquer doença que venha, porque o ser humano, quando vem ao mundo, ele vem num momento totalmente diferente, ele estava totalmente cuidado, envelopado, protegido de toda e qualquer bactéria, e aí ele vem para um mundo que basta você respirar, que você já está em contato com fungos, bactérias, o pulmão da criança, o corpo da criança, pulmão da informação, o corpo da criança não está pronto, não está preparado para todo esse ambiente danoso que cada vez que passa fica mais danoso. Então, aí entra o leite da mãe, o peito da mãe, que vai dar o leite, e esse leite vai proteger, esse leite vai combater infecções, vai combater fungos, bactérias. Alô, é sensacional o leite materno, tá? Para os primeiros momentos da vida humana é essencial. Não existe nada mais completo do que o leite materno, porque ele, além de hidratar, por isso é líquido, ele, além de hidratar, ele vai alimentar com nutrientes, com proteína, alô, vai alimentar também com antioxidantes e tudo o que precisa o bebê para crescer saudável. Feliz é a criança que recebe nos seus primeiros momentos o leite materno. Nem de água a criança precisa. Nem de água precisa, porque o leite já contém tudo. Então, esse cuidado significa Shaddai. Assim como, ao passar do tempo, desenvolveram os sábios um bonito, um lindo acróstico, ou acrônimo, como você queira chamar. Eles chegaram à conclusão que Shaddai é um acrônimo, Shomer Daltot Israel, o guardador das portas de Israel. Daltot é o plural de Dalet, que é a própria letra, porta, o guardador das portas de Israel. Não deixa de ser um cuidador, um guardador, né? É a mesma conotação que eu trouxe para vocês de Shaddai. Harov im Shaddai. Contender com Shaddai e sor morriar é reprovar uma decisão, é reprovar aquilo, como um juiz que dá uma decisão, morriar é exatamente isso, é a decisão tomada, é o que foi estabelecido, né? Morriar, alô, vem do verbo iahá, iahar é decidir, é corrigir, é apontar, é determinar a sentença, né? Então, o Eterno está dizendo, contender, brigar com Shaddai é reprovar uma decisão, um castigo, uma determinação, uma repreensão, também pode ser o verbo iahar, morriar. Então, contender, brigar com Shaddai, discutir com Shaddai, uma discussão de briga mesmo, não de cada um falar a sua ideia, não. Então, contender com Shaddai é reprovar
E Issor, que verbo é Issor? Iassor, o Issor. É a mesma coisa aqui, o verbo está na raiz, Issor mesmo. E é exatamente o quê? Censurar, reprovar uma decisão de Eloá. E é assim que o livro de Iov traz o termo Elohim, Eloá, ou seja, o Eterno, Elohim. E a Nená, responda! O Eterno diz, ó, brigar com Shaddai é reprovar uma decisão de Elohim. Então responda, Iov, responda sobre isso. O que é que o Eterno está falando aqui? O Eterno está dizendo que Iov está brigando com Shaddai? Não. O Eterno não está afirmando isso. Hazer Halila. Não. Entenda o contexto. O Eterno está trazendo em todo momento o que os amigos de Iov acusaram Iov. E agora está dando a oportunidade que Iov tanto pediu para uma audiência com o Todo-Poderoso. Sentar com ele, ouvir o Todo-Poderoso e perguntar a ele o que é que eu fiz. Então, diante do Todo-Poderoso, responda a essas acusações. Eles estão acusando que você está contendendo, brigando. É isso mesmo, Iov? Responda. Porque aquele que briga com Shaddai reprova a decisão de Elohim. Reprova a decisão do Todo-Poderoso. Você reprovou a decisão do Todo-Poderoso? É isso mesmo? É isso que estão dizendo? Responda! Se defenda! Traga a sua versão! Muitas vezes, na história bíblica, o Eterno, ele busca que o ser humano dê a sua versão. Se defenda. Se explique. Coloque para fora a sinceridade do seu coração. Aí você vai me dizer, mas o Eterno não sabe, não conhece o que se passa dentro de cada ser humano? Alô? É claro que sim, é óbvio, mas ele quer saber, mas ele quer, na verdade, que o próprio ser humano tenha a oportunidade de demonstrar que ele confia no Todo-Poderoso a tal ponto que ele não esconda nada diante do Eterno e coloque de forma sincera a sua própria alma, diga com sinceridade as palavras. E isso é uma forma de mostrar confiança total no Eterno, como fez Yaakov, o nosso pai. Quando, diante da morte, diante de encontrar no outro dia o seu irmão, Esaú, que vinha com 400 homens, ele expõe, abre o seu coração e diz ao Eterno, por que tu me enviaste de Arã para cá? Por que disseste que eu tinha que vir para cá? Para me matar? Eterno, eu estou morrendo de medo do meu irmão. Estou morrendo de medo que ele estraçalhe os meus filhos, as minhas esposas e a mim mesmo. Estou morrendo de medo. Por que disseste para mim vir aqui? Tu disseste que ia me guardar, Eterno, mas ele está vindo. A notícia é a pior de todas. Isso é uma boa oração, né? É a verdade, a sinceridade do coração, que é isso que o Eterno busca, a verdade. Porque nós devemos servir ao Eterno com a nossa vida e com a nossa verdade, com o nosso íntimo, com o nosso ser, com a nossa sinceridade. Não falar palavras bonitas só para agradá-lo, mas falar realmente aquilo que estamos sentindo.
O Eterno sempre deu oportunidade a todos os seres humanos de se defenderem, de se falarem. Como, por exemplo, quando o nosso pai Adão, ele desobedece ao Criador, ele e a nossa mãe Havá, o Eterno pergunta onde ele está. E dá para ele a oportunidade de se defender, a oportunidade de testemunhar. Assim ele fez com Iov. E a resposta de Iov é maravilhosa, humilde. Vaian, e respondeu Iov, Jó, Iov, Et Adonai Vaiomar, ao Eterno, e disse. Esse verso, gente, que eu leio, mas é mais uma repetição. Muitas vezes só muda o sujeito, em vez de ser o Eterno, ser algum dos amigos. É algo que você vê o tempo inteiro, que quando você bate o olho, você não precisa nem ler, você já sabe o que está escrito aqui. De tão acostumado que você já está com o hebraico. Vocês que já estudam há muito tempo, isso aqui, gente, não precisa nem de sinal maçorético, você sabe que é Vaian. E aqui você já conhece o nome de Iov. O nome do Eterno você já viu e já conhece de cor salteado. Esse termo Vaiomar, que vem do verbo amar, que quer dizer, Vaiomar, e disse, é justamente a conjunção do Vav. O Iud é a ação de dizer. Então, respondeu Iov ao Eterno, dizendo, e disse. Isso que é bonito. Ren, eis, caloti, eis, caloti, eis que eu sou calat, eu sou insignificante, eu não sou nada. Kalal, esse verbo aqui, kalal. O que é kalal? Kalal é algo de pouca importância, algo desprezível, algo insignificante. Kalal. É desse termo, gente, kalal, né, que vem a palavra maldição, né? Kelalá, maldição. Mas o que é uma maldição? É algo insignificante, desprezível, algo que não tem valor nenhum, algo que não tem nenhum proveito. Qual o proveito que se tem uma maldição? Nenhum. Insignificante, insosso. Então, olha só que interessante. Quando Moshe está no seu discurso, em Devarim, Deuteronômio, que é o último discurso dele para o povo, ali antes da festa de Purim, no calendário, ainda não existia Purim, mas vamos dizer, ali está um pouco antes, às vésperas da festa de Purim. É claro, repito dizer, nessa época não se celebrava Purim ainda, não tinha tido Esther ainda. Mas a morte de Moshe se dá exatamente nesse período. Tanto que no calendário judaico, só para vocês terem ideia, o calendário judaico, vamos ver aqui quando é que é a morte de Moshe, se comemora a morte de Moshe. Olha só, a morte de Moshe se comemora no dia 7 de Adar, ou seja, será na próxima quinta-feira à noite, até sexta-feira ao pôr do sol, 7 de Adar. Na outra semana é Purim. Uma semana depois é Purim. 7 dias após a morte de Moshe se dá Purim. Então, Purim se dá ainda no inverno, mas já numa transição entre o inverno e a primavera. Né? Sempre 7 dias após a morte de Moshe, após o dia que se acredita ter sido a morte de Moshe, pelos relatos bíblicos. Por quê? Por que a gente sabe disso? Porque se vocês se lembrarem, após a morte de Moshe, né, é após a morte de Moshe que o povo vai atravessar o Iardém, o Jordão. Porém, eles não atravessam de imediato, porque eles vão chorar, lamentar e ficar de luto pela morte de Moshe.
E aí eles vão passar do luto, e depois do luto eles vão atravessar o Jordão. E quando atravessam o Jordão, qual a primeira coisa que eles vão fazer? Celebrar Pêssar. E é após a celebração de Pêssar que eles vão para Jericó, Jericó. Então, por essas contas, dá para se fazer tranquilamente, sem nenhum tipo de muita matemática avançada. Alô, menino Renato de Prínsio. Shabbat Shalom, querido menino Renato de Prínsio. É aí que a gente vê que realmente a morte de Moshe se dá pelo período ali próximo a Purim. Segundo, fizeram todos os cálculos, né? O período de luto, o período que atravessaram, o período da celebração de Pêssar, se dá 7 dias antes de Purim. Então, vamos lá. Moshe, nesse dia, ele usa esse termo na porção da Torá que a gente chama de Re'ê. Ele diz, Re'ê, vejam. O que ele diz? Vejam. Anohi Natan, eu presenteio vocês, Hayom, hoje, Brahá Ukelalá. Brahá, bênção, e Kelalá, maldição. Kelalá vem dessa palavra, da raiz Kalal, que é a mesma coisa que Iov disse aqui. Então, se eu quiser, eu poderia traduzir, eu sou uma maldição. Mas é óbvio que Iov não falou nesse sentido de ser uma maldição. Ele está falando para o Eterno aqui no sentido dele ser insignificante, desprezível, né? Dele ser algo sem importância. Que importância eu tenho, né? Para ter contendido com o Eterno. Não, eu não sou ninguém, eu não sou nada. Que importância eu tenho para com o Todo-Poderoso, que é tão grande, tão infinito, e eu sou nada. O que é que eu represento para mover céus e terra para o Eterno se preocupar com tantas pessoas? É claro que na época não existia 8 bilhões de pessoas, mas existia para a época, para a quantidade, para o espaço que existia, para as cidades que existiam na época povoando a terra. Hoje são infinitamente maior, mas era a mesma proporção de cidades existentes na época para a população existente. Depois foi crescendo a população, foi se expandindo mais os lugares, foram sendo descobertos outros lugares, foram sendo povoados outros lugares. Mas a mesma proporção de hoje, para o que se tem de povoamento nas terras, é a mesma proporção que se tinha na época de Iov. Sempre foi assim. Sempre foi. Então, para a época, para a quantidade de cidades que tinha, era tudo muito povoado. E Iov se sentia insignificante. Tanta gente nesse mundo. E o Eterno, que controla tantas coisas, não só aqui na Terra, mas em todo o universo, vai se preocupar. Alô? Vai se preocupar com a insignificância. Calote! Eu não sou insignificante. Gente, você pode achar que Iov está maldizendo a si mesmo, mas não é nada disso. Iov está falando a verdade. Iov disse Eterno. O que é que eu vou dizer? Eu não vou nem responder sobre isso. Quem sou eu para contender contigo? Falou. Quem sou eu? O que é que eu represento? O que é que eu represento? Não sou nada. Cala-te, eu sou insignificante. Eu não tenho valor nenhum, importância nenhuma. Diante de tantas grandezas. Ma'ashiverka. Ma'ashiverka. Ashiv em hebraico é retornar.
ou seja, devolver a palavra que foi enviada para ele. O Eterno falou e ele devolve a palavra, ou seja, ele responde. É uma forma também de dizer, como eu te responderia? Ele diz, Iadi, o que é Iadi? É a mesma coisa de Iad Sheli. Sheli em hebraico, mais usado no hebraico moderno, significa meu, minha, meus e minhas. Iad é mão. Então, se eu quero falar minha mão, como é que eu digo? Iad Sheli. Qualquer coisa que você quer ter posse, que você quer dizer que tem posse, você usa o termo Sheli no final. Então, vamos lá? Se eu digo Maim, água, e eu quero dizer minha água, eu digo Maim Sheli, minha água. Abençoado seja. Shulchan, mesa. Eu vou... Nunca mais dei uma batidinha. Alô? Shulchan Sheli. Iad é mão. Se eu quero dizer minha mão, Iad Sheli. Einai, meus olhos, olhos. Einai Sheli. Regel, pé. Regel Sheli. Agora, no hebraico bíblico, assim também como no hebraico moderno, existe uma forma de você usar a posse sem precisar falar Sheli, porque o povo hebreu, assim, posteriormente, o povo israelita, o povo judeu, é tudo a mesma linhagem, eles não gostam muito de usar muitas palavras. Você percebe que o hebraico, ele acumula cortes de muitas palavras, ou seja, ele reduz a quantidade de palavras. No português, quando a gente diz o Eterno é meu pastor, ó, o Eterno, duas palavras, é três, meu, quatro, pastor, cinco. Eu estou colocando cinco porque cada espaço que você vai dando, né? Por exemplo, vamos dizer que você vai digitar aqui no computador. Vou ter que dar o espaço. Não pode botar tudo grudado. Alô? Espaço. Eterno, espaço. Espaço. Meu, espaço. Pastor. 5 palavras. No hebraico eu só uso 2. Adonai, Roi. Alô? 2. De 5, reduzo para 2. Então eles gostam disso. Então o que é que eles fizeram? Para não ficar usando Sheli o tempo todo, eles pegaram só o Yud de Sheli e colocaram no final da palavra. Então, Iad, Iadi. Av, Sheli, meu pai. Avi. Alô? Ar, irmão. Ar, Sheli, meu irmão. Não, esquece o Sheli. Arri, meu irmão. Arrot, irmã. Arrot, Sheli, minha irmã. Esquece o Sheli. Arroti, minha irmã. Iadi, minha mão. Né? Minha mão. Samti. Samt. Colocar. Samti. Eu coloquei. Ou colocarei. Iadi samti. Minha mão eu coloquei ou colocarei. Lemou sobre pi. P em hebraico é boca. Pi, minha boca. P, Sheli, minha boca. Esquece Sheli. Pi, minha boca. Sou insignificante. Eis que eu sou insignificante. Eu não sou nada eterno.
Como eu posso contender contigo? O que é que eu vou responder sobre isso? Sou insignificante. Não tenho importância nenhuma diante da tua grandeza. Isso é humildade. O ser humano precisa reconhecer isso. Sabe por quê, gente? Nós temos a mania de achar que tudo gira em nosso mundo. E tudo que acontece gira em torno de nós. Que o Sol gira em torno de nós. Alô? Que o universo, que a Via Láctea gira em torno de você. A gente pensa assim, nós seres humanos achamos que todo mundo gira em torno da gente, que tudo tem que acontecer a nosso favor. Que o Sol, a Lua e as estrelas estão se movendo, estão tudo a nosso favor. Tudo para nós. Que tudo que acontece tem que estar à nossa disposição. Que o elevador tem que ser só nosso. Alô? Que a piscina tem que ser só nossa. E assim, o ser humano é assim. O ser humano tem esse problema de achar que é a coisa mais importante do planeta. O ser humano realmente é muito importante para o Eterno, mas você tem que lembrar que você não está sozinho aqui. E existem outros seres humanos, outros Bnei Adam, outros filhos de Adão, que dividem com você a mesma importância. Porque o Eterno não faz acepção de pessoas. Saiba disso. O Eterno não diferencia os seres humanos. O amor dele por mim é o mesmo por você e é o mesmo por qualquer ser humano, seja ele bom, seja ele ruim, seja ele mau, seja ele perverso. Mas o amor do Eterno é algo para o Hashem. Inexplicável. É um amor incondicional. Ou seja, o amor do Eterno, ele não existe pelo ser humano por condições, ou seja, ele só ama o ser humano se... Não é verdade. Eu posso afirmar a vocês que o amor do Eterno é incondicional. Ele ama o ser humano independente do lixo que esse ser humano possa ser a sua vida. Dele ser mal, dele ser bom, não importa. É incondicional. Ele ama o ser humano sem o ser humano sequer acreditar que ele existe. Coisa linda, né? É lindo isso. Portanto, eu afirmo a você, não pense ser você mais importante que o vizinho, da esquerda e da direita. Não pense você ser mais importante do que alguém com uma condição de vida pior que a sua. Não pense você ser mais importante só porque você tem alguns dólares a mais. Não pense você ser importante só porque você tem um carro importado na sua garagem. Alô? Não pense você ser mais importante só porque você tem os seus PhDs. Alô? Como também eu quero dizer para você que está me escutando, você é pessoa tão simples, que sequer sabe pronunciar direito as palavras, que talvez até que não saiba nem ler ou escrever, mas que compreende as coisas do Eterno. Porque, digo a você, está me escutando, você não é inferior a ninguém. Mesma forma que você não é superior, você também não é inferior. Quero dizer que todos são iguais. Eu compreendi isso na Escritura. Muitas vezes o nosso ego nos faz acreditar que somos, alô, o rei da cocada preta. Mas não, não.
somos iguais. E dividimos essa mesma atenção do Eterno para todos que existem na Terra. Estamos acima dos animais, consequentemente acima dos vegetais. Mas aonde estamos, acima dos animais e acima dos vegetais, aqui, temos que dividir com todos vivos na Terra. Por isso, quando se divide isso, nós compreendemos como Iov, somos insignificantes. E se você pegar, como diz o Eterno, as nações da terra, e Yeshayahu, capítulo 40, as nações da terra são como uma gota d'água, uma gota aqui, que cai num balde. As nações da terra são como uma gota d'água que cai num balde. Essa gota dividida em 8 bilhões de pedaços. Vamos dividir em 8 bilhões de pedaços? O que é que sobra para cada ser humano? Alô, vou arriscar logo tudo aqui, ó. Nada. Insignificância. Entendeu? Somos nada. Por isso Iov disse, ó, eu vou colocar a minha mão na minha boca. O que é que eu vou responder? Nada. Alô? Ahat, uma. De Barti, uma vez eu falei. Velô ene, e não responderei. O Stein, 2. E 2 vezes, velô osif, que é a mesma coisa, o mesmo verbo, Yosef, acrescentar. E não acrescentarei. Uma vez eu falei, não responderei. 2 vezes, não acrescentarei. Não falo sobre isso mais, Eterno. Eu já falei para os meus amigos, já disse o que eu tinha que dizer, já me defendi. Ou seja, eles me acusaram de ser ladrão, eles me acusaram de eu ter pervertido o direito do órfão e da viúva, de eu ter tomado a casa do vizinho, de eu ter feito isso, de eu ter feito aquilo, de eu ser um transgressor, de eu ser um assassino, de eu ser isso, de eu ser um ladrão. Ou seja, eu me defendi dizendo, não fiz nada disso, sou uma pessoa reta e honesta, sou correto. Eles não acreditaram, eu já falei. E eles disseram que eu estava contendendo contigo, que eu estava brigando contigo. Na verdade, o que eu sempre fiz foi querer saber o motivo de eu estar passando por tudo isso. Se fosse uma tragédia apenas, se fosse um filho que tivesse morrido, se fosse a casa que tivesse pegado fogo, mas veio tudo ao mesmo tempo. Veio tudo ao mesmo tempo. Por quê? É isso que eu queria saber. Eu acredito que tudo que acontece, acontece por uma causa, assim como todos acreditam. Então eu queria saber por quê, qual foi a causa, qual foi a razão, qual foi a circunstância, o que é que realmente eu fiz para merecer tudo isso. Mas já falei, não falo mais. Que significância tenho diante de todos que existem na Terra, né? E houve, diante da presença do Eterno, assim como cada ser humano, diante da presença do Eterno, sente realmente essa insignificância, essa pequenez. Como é pequeno. Como somos pequenos. Não somos nada, somos frágeis. Não importando se temos dinheiro, se não temos, se temos recursos, se não temos, se temos conhecimento ou não. A vida humana é um sopro. A vida humana é como a neblina que vai se dissipando à medida que o sol vai chegando para a terra, vai aquecendo, ela vai se dissipando e se dissipa. A vida humana, como diz o profeta Yeshayahu, é como a erva do campo, que logo seca, murcha,
e o vento leva. Vaia'am Adonai et Iov, e respondeu o Eterno a Iov. Novamente, desde Ceará, 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 Ceará. Parece até o estado, né? Ceará. Alô? Quem sabe o nome do estado não foi por causa dessa palavra em hebraico, tendo, sabendo que foi exatamente muitos judeus no início, né, muitos judeus no início da colonização do Brasil, a maioria eram judeus. A cada 4 pessoas que não eram índios, 3 eram judeus. Ceará, Ceará. Alô? Ceará. Desde o relâmpago, eu uso 2 significados. Desde o relâmpago da tempestade, já que há uma repetição, novamente. Desde o relâmpago da tempestade, Vaiomar, e disse. O que é que o Eterno disse para Iov? Novamente ele repete o que tinha dito. Por quê? Porque a palavra do Eterno, ela não muda. O Eterno volta a dizer a Iov o que já havia sido dito. E ele diz para você a mesma coisa. Exar, como já disse, singe, eu rogo, que Gever, como um homem, halatsecha, o teu, halatz, o lombo, halatsecha, os teus lombos, cinge os teus lombos. Achalecha, e pergunta, pode perguntar, Iov. Verrodieni, e eu vou te responder. Ha'af tafer mishpati, mishpat é juízo, mishpati, você já sabe, meu juízo. Também irás violar o meu juízo, também porque, da mesma forma que os teus amigos fizeram, irás fazer também. Tarshieni, me tornando ímpio, rachá. Lemaam, para que se decate, para que possas ter justiça, para que possas se justificar, também irás me tornar ímpio. Ou seja, o meu juízo foi errado. Então, olha, essa decisão judicial aí está errada. Eu estou sendo injustiçado. Realmente irás dizer isso, Iov, que está sendo injustiçado? E de fato, é verdade, né? Ele estava sendo injustiçado. Irá sustentar isso? Realmente você está sendo injustiçado? O meu juízo foi equivocado, foi errado? O meu julgamento foi errado? E ele diz, o Eterno diz, Ve'im zeroá ka'el, e se zeroá é braço, e se há braços, ka'el, como o Eterno, como Elohim, lar para você, e se há braços como Elohim para você, ou seja, os braços de Elohim, zeroá. O que são os braços de Elohim? É a atuação do Eterno. É o Eterno atuando. É o Eterno agindo. Você tem os braços de Elohim, ou seja, você tem as mesmas ações do Eterno. O Bekol Kamurru Tareem, e você consegue a sua voz fazer trovejar. Você consegue, através da sua voz, trovejar. Você consegue? Então, meu amigo Iov, como diz o Eterno, avance. Que lindo isso aqui, ó.
Ade, avance. Na, eu rogo. Gaon, em majestade. Vagová e exaltação. Gaon e gová. Gová é dessa palavra que vem geva, que quer dizer um planalto, uma colina, algo alto, né? Altura. São sinônimos. Gaon, gová, ou seja, majestade, exaltação, verhod e esplendor, verradar. Rod e radar. Inclusive tem uma parte no próximo ao Quinéria, o Mar da Galileia, já do lado leste, chamado Beit Hadar, casa da glória, da majestade, do esplendor. Então são sinônimos. Se vista de Gaon, de majestade, Gová, de exaltação, Rod, de esplendor, Hadar e glória, Tilbash vestirás. Avance, ouve o rogo. Avance e novamente, Gaon, majestade, Gová, exaltação, Rod, esplendor, Hadar, glória, Tilbash, vestirás. Agora a gente entende o que o Eterno falou com Iove. O Eterno estava trazendo para Iove todas as acusações dos amigos de Iove. Todas. Coloca para Iove respondê-las diante dele. Responda agora, Iove. Ele tinha inclusive a oportunidade de acusar os amigos. Gente, isso é muito bonito. Iove em nenhum momento vai acusar os amigos. Em nenhum momento ele vai mostrar ressentimento pelos amigos. Em nenhum momento ele vai se justificar colocando a culpa nos amigos. Os amigos arrasaram ele, os amigos disseram tantas coisas ruins. E o Eterno deu essa oportunidade para ele. Mas o que é que ele preferiu fazer? Colocar a mão na boca. E é o conselho para vocês que estão me escutando nesse estudo. Esse Shabat maravilhoso. No momento de você colocar a mão na boca. Tapar a boca, ó. Silêncio é a melhor resposta. Existe melhor resposta do que o silêncio. Ó. Quando você fecha a boca, isso impede você de cometer um dos piores erros que o ser humano comete. A Lashon Hará, língua do mal. Algo que os amigos cometeram e houve. Eterno, diante de ti eu não vou falar nada. Então o Eterno disse, então, já que você não quer contender com o Todo-Poderoso, já que você não quer julgar o julgamento do Todo-Poderoso, como os seus amigos te acusaram. Então, meu querido, o Eterno tinha prazer na vida de Iove. Um homem justo, se desviava do mal. Um homem reto. Não merecia estar passando por aquilo. Mas mesmo naquele momento que ele podia chutar o pau da barraca e agredir aos amigos diante do Eterno, ou fazer queixa deles, ele preferiu fechar a boca, ficar em silêncio. Por isso o Eterno disse para ele, então, cinge os teus lombos como um homem, se levanta, você tem força, você tem dentro de si a presença divina, você tem dentro de si o mover do Eterno. Então se levante, avance, Adima, Ade, avance. Avance em Gaon, Gavô,
Hod Hadar. Avance em Baruch Hashem. Avance em majestade, em exaltação, em esplendor e glória. Se vista disso. Se levante, se erga. E ouve até o final. Vai defender os seus amigos. Não só não vai contra eles, como vai interceder por eles. O Eterno conseguiu em toda essa situação, por incrível que pareça, extrair o melhor de um ser humano, como Iov. Ele esteve nos piores momentos que um ser humano pode experimentar. Ele experimentou as piores coisas que uma pessoa pode experimentar. E mesmo assim, a sua alma decidiu produzir as melhores coisas que um ser humano pode produzir. O perdão. Não guardar rancor no coração. Isso foi exatamente o que o nosso mestre, o mestre dos mestres, Yeshua, fez. Mesmo experimentando as piores coisas que um ser humano pode experimentar, especialmente na sua morte. Uma das piores mortes que se pode imaginar, que se pode experimentar. E ele decidiu em sua morte, falou, perdoar. O poder que isso gerou é tão forte, não só traz salvação para os que receberam o perdão, mas também produz algo inimaginável, assim como vai ser a história de Iov. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de mais um Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso, que programa sensacional. E eu quero terminar esse Momento do Hebraico, assim como foi no início. Momento do Hebraico especial, em um Shabat. Tivemos alguns, como eu disse. Quero mais uma vez trazer para vocês, para aqueles que chegaram depois, esse aviso sobre a festa de Purim, que está se aproximando. Abençoado seja o Eterno. Purim está se aproximando. E Purim é um aquecimento para a festa de Pesach Matzot. No próximo dia 11 de março, tá? Dia 11 de março. Hoje é dia 22 de fevereiro, né? 2 de fevereiro, tá? Shabat. Então nós teremos na próxima semana, nós teremos o momento do hebraico normal, tá? Na outra semana, aí sim, a outra semana, vê que se eu não estou equivocado com o calendário, né? Então vamos lá. Vamos lá. A próxima semana, vamos ver o dia exato aqui, dia 25 de fevereiro, momento do hebraico normal. Vamos lá. Para não confundir. Na outra semana, eu até falei errado, tá vendo? Dia 4 de março, momento do hebraico normal. Então, teremos mais 2 semanas. Essas 2 semanas posteriores, nós teremos o momento do hebraico. Terça que vem e na outra terça, nós teremos o momento do hebraico. É quando iremos finalizar o módulo 5, ou seja, a 5ª temporada. Finalizaremos a 5ª temporada do Momento do Hebraico dia 4 de março. Tá? Dia 11 de março, aí sim, nós teremos o estudo Como Tudo Começou. Como tudo começou. Aí você vai aprender todos os detalhes do início de como começou a festa de Purim. Por que Purim começou? Como surgiu? Um dia depois, isso aqui é a terça-feira, 19h30.
Um dia depois, que é na quarta-feira, depois do pôr do sol, tem que ser depois, não pode ser na quarta-feira de manhã, tá, gente? Somente para as pessoas que irão participar, e eu vou explicar sobre isso. É algo realmente, tem que botar um asterisco aqui muito grande, porque só faz isso aqui quem realmente está necessitando, quem tem uma demanda, não é quem está com uma dor de cabeça, né? Alô, não é quem está com uma espinha aqui no rosto, não é quem está com a unha do dedão doendo, não. Isso aqui, uma dor de dente, não, não. Isso aqui é para quem tem algo muito grave e sério, uma demanda muito grave e séria, familiar ou alguma coisa assim. Aí vai fazer o jejum de Esther, que vai da quarta-feira após o pôr do sol até a quinta-feira ao pôr do sol. Porque após o pôr do sol, na quinta-feira do dia 13, que é o início do sexto dia, nós teremos a leitura da Megilat Esther, que é em si a festa de Purim. Então, às 19 horas, possivelmente, dessa quinta-feira, nós estaremos fazendo a leitura da Megilat Esther, tá bom? Uma festa muito alegre que todos os detalhes serão ensinados para aquele que nunca participou do dia 11 do 3. Convido todos vocês, tá bom? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Desejo a todos vocês Shabbat Shalom. E daqui a pouco nós teremos a conclusão dos estudos do Shabbat com o menino artista Márcio Luan. É uma maravilha os estudos, muito gostoso, reflexões maravilhosas. É muito gostoso ouvir o Márcio Luan, um menino artista. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Beijo para todos vocês. Shabbat Shalom.